está no seu rosto. Está aqui. Olá, Não, boa tarde. Está no rosto. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Formação Continuada, ao nosso programa Envelhecimento Ativo, né? Sejam todos muito bem-vindos, agradeço bastante a audiência de todos e a participação nesta tarde. Como temos por costume, né, o nosso programa Envelhecimento Ativo, ele nasceu, né, de vários estudos e também de uma percepção de que temos de que o envelhecimento é um fenômeno muito significativo no século XXI. Né? Dados demográficos têm enfatizado a relevância de abordar o tema de uma forma mais abrangente e pensando nisso também na esfera do serviço público, que contamos com um número muito importante de profissionais na rede com mais de 50 anos, todos muito ativos e produtivos em suas funções e com discernimento e compreensão de suas atividades. Nesse sentido, trazemos aqui para o nosso canal, né, a compreensão de que é fundamental fazer a gestão da idade, e a gestão da idade pensada sobre a luz de marcos legais, estudos acadêmicos, políticas públicas, experiências de instituições, relatos também da própria rede, para ampliar esse diálogo. Termos a troca de informações, orientações, promoções de direitos e aos servidores da educação. Nesse sentido, trazemos na tarde de hoje uma convidada especial, que é a doutora Naira, né, assistente social, que vai conversar um pouco conosco sobre essas questões e trazer um pouco mais de conhecimento e luz também a essa tarde. E junto comigo está a dona Carmen também, né, que é minha companheira aqui na moderação, e vou passar a palavra já para ela. E gostaria de lembrar que o programa de hoje está sendo transmitido também no nosso canal oficial do YouTube do Centro de Mídia, né, também ao vivo, e que a gravação, a reprise, poderá ser encontrada também no mesmo repositório no canal do YouTube. Também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá bom? Agradeço bastante a presença de vocês na tarde de hoje, passo a palavra para a dona Carmen e na sequência com a doutora Naira. Por favor, dona Carmen. O microfone está fechado, dona Carmen. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês mais uma convidada especial com esse tema tão importante que é sobre o envelhecimento e o envelhecimento ativo. A maioria já me conhece, eu sou da EFAP e sou também membro do Conselho do Idoso. Então, a nossa ideia é trazer para vocês, para que levem aos alunos, para que levem para casa esse tema tão importante, né? Vamos ter a palavra de uma especialista na área, que já trabalha com isso há muito tempo, e estamos todos curiosos para ver sua aula. Doutora Naira, da Unesp, muito prazer em recebê-la. Muito obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Antes da gente começar formalmente agora a nossa live, a gente conversou um pouquinho, né, dona Carmen, que há muito tempo já que a gente tenta essa aproximação e essa discussão um pouco maior e mais aprofundada com a área da educação, porque acho que é a base de tudo isso, né? Se a gente conseguir formar profissionais que compreendam o processo do envelhecimento, consequentemente, esses profissionais levarão essas informações aos alunos em todos os seus estágios de vida, e acho que é isso que essa roda que a gente tem que mexer para trabalhar um pouco mais as questões do envelhecimento. Mais uma vez, muito obrigada, e nós vamos conversar um pouco hoje sobre a questão das relações sociais, redes de apoio, que são fundamentais para nós em todas as fases das nossas vidas, mas principalmente na velhice e na fase adulta. Quando vocês disserem ok, eu começo. Posso começar? Pode, dona Naira, fica à vontade, pode iniciar sim a sua apresentação. Pronto. Tudo certo? Está aparecendo direitinho? Posso começar? Sim, pode começar. Então, nós vamos conversar um pouco, como eu já disse, sobre a importância e o significado das relações sociais nas nossas vidas e das redes de apoio com as quais a gente vai conviver ao longo da nossa história de vida. Eu gosto muito desse ditado, né, um ditado da língua do Nelson Mandela, que é muito difícil pronunciar o nome da língua ali, então eu não ouso para não falar errado, mas quando ele coloca que as pessoas são pessoas através de outras pessoas.
que a gente quer dizer com isso, né? Que a gente vive essencialmente porque temos com quem conviver, temos pessoas ao nosso redor. Então, a gente convive normalmente com algumas pessoas, a gente divide espaços, seja espaços de moradia, sejam espaços de trabalho. A gente, por ser uma pessoa humana, por ser um ser humano, a gente se porta como tal, a gente tem reações, né, aos contatos e às pessoas com as quais a gente convive, e dentro dessas relações a gente tem aí a possibilidade de se comunicar, a gente pode antipatizar de cara com alguém, mas também pode simpatizar imediatamente, a gente se afasta quando não gosta, a gente se aproxima quando quer um contato maior, a gente pode entrar em conflito, a gente pode rejeitar, podemos competir, mas principalmente a gente acolhe, né? Acolher é algo muito pessoal, é algo muito próximo do ser humano, né? Então, a gente tem que pensar em todas essas possibilidades quando a gente convive com o outro. Então, do que nós estamos falando? Tudo isso que eu disse, nós estamos falando de relações sociais. É como se dá o nosso dia a dia, como se dão essas nossas relações. E isso tudo que eu falei até agora constitui o processo da interação humana. Esse processo pode ser difícil, não é fácil conviver com outra pessoa, porque nós temos as nossas peculiaridades, as nossas particularidades, o nosso modo de vida, então, às vezes, é bastante difícil a gente interagir com o outro. Também é um processo complexo, né? Envolve várias questões, envolve o nosso modo de pensar, envolve como a gente acordou aquele dia, não estou com vontade de conversar com ninguém, tenho que falar e tenho que ter uma conversa e tenho que atender uma pessoa. Então, é complexo, envolve várias questões. Mas ele, antes de tudo, um processo permanente, né? Ele vai acontecer sempre. Mais do que tudo, ele é necessário. Sem ele, a gente não consegue viver. Então, eu posso afirmar que, do nascer ao morrer, todos nós vamos conviver com outras pessoas, em todas as fases da nossa vida. Ao sairmos do nosso útero, do útero materno, nós chegamos num mundo onde a convivência é fundamental. Nosso primeiro contato é com a enfermeira, é com o médico, e dali para frente a vida inteira, até que a gente feche os olhos, nós conviveremos com outras pessoas. Então, eu trago aí esse desenho dos Flintstones, para lembrar a gente que, ao longo da nossa história, da história da humanidade, a gente busca relações sociais. E são essas relações que vão orientar a gente no nosso processo de desenvolvimento e até na nossa evolução como ser humano. E a luta pela sobrevivência em espécie foi fazendo com que os homens procurassem se agregar, procurassem compor grupos. E esses grupos podem ser diversos objetivos. A gente pode ter um grupo de produção, né, trabalhar isso que nós estamos fazendo hoje, embora virtualmente nós estamos num grupo, estamos produzindo conhecimento. Um grupo de estudo, um grupo de diversão, mas principalmente a gente procura grupos para a nossa proteção, né? Esse agregar dos homens é a necessidade de que a gente tenha alguma proteção. Eu não sei se vocês todos assistirem, mas é um filme que, se a gente olhar sob essa ótica, é um filme bastante interessante, já bem antigo, de 2000, O Náufrago, onde o Tom Hanks, né, ele cai tem uma queda no avião que ele estava trabalhando na FedEx, e aí ele fica por um longo período, se não me engano, uns 4 anos naquela ilha, e aí, dentre as encomendas que caíram daquele avião, ele encontra uma bola. Então, ele transforma esta bola num ser que passou a conviver com ele. E como era da marca Wilson, né, de produtos de esportes americanos, ele desenha um boneco ali, de alguma maneira, e ele passa a conviver com aquele Wilson, como se fosse um verdadeiro amigo. O filme mostra uma cena muito tocante, quando uma maré leva o Wilson e ele se desespera e ele grita: meu amigo, você está indo embora, eu não posso viver sem você, algo desse tipo. Então, essa cena mostra para a gente o que a gente está falando aqui agora, que o ser humano é, por sua essência, um ser social. A gente não consegue viver por um longo tempo isolado do resto do mundo. Esse momento agora da pandemia, no qual a gente está vivendo, a gente tem percebido isso, né? Quando perguntam para as pessoas do que é que você sente mais falta, a gente sente falta do outro. Porque o supermercado a gente resolve telefonando, né? Ele vem, a farmácia também chega até a gente, as compras online nunca funcionaram tanto como agora, mas o outro não. O contato é o mais difícil.
ficar sem o contato é o mais difícil, né? Então, a gente tem que prestar atenção no quanto essas pessoas, esses contatos são importantes para a gente. Então, nós estamos falando de relações, de vínculos e de laços, né? São essas coisas todas que compõem aquilo que a gente, dentro do estudo da sociologia e dentro do estudo da gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento, a gente trabalha bastante com essa questão do suporte social. Então, é disso tudo que nós vamos falar hoje. Isso tudo, essa questão, essa necessidade do suporte social, essa necessidade das relações sociais acontecerem, vão sendo diluídas e vão sendo importantes ao longo da nossa vida, e na velhice não é diferente. Eu ouso dizer até que muito pelo contrário. A necessidade de convivência, às vezes, nessa fase adulta e na velhice, é muito maior do que nas outras fases da vida. Porque a gente, à medida que envelhece, certamente vai precisar de mais apoio em alguns sentidos. E a gente também está mais vulnerável à perda, né? A perda de amigos, a perda dos nossos pais, a perda dos filhos, muitas vezes. Então, a gente precisa ainda mais desse suporte, dessa convivência. Se eu soubesse cantar, eu cantaria para vocês a música do Oswaldo Montenegro, que é A Lista. Mas como eu não sei cantar, eu vou ler para vocês essa letra, e eu sugiro que vocês possam ouvir em algum momento para ver o quão significativa ela é e quanto ela fala das relações. Então, ele coloca a lista. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantas canções que você não cantava e hoje assobia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje você acredita que amam você? Essa letra eu acho extremamente tocante, era um pouco mais longa, mas ela mostra para a gente a necessidade que a gente tem do outro, a necessidade de ter amigos e como que a gente faz para preservar esses vínculos ao longo da nossa vida. E aí a gente vai pensar, como é que a gente chega na velhice, né? Será que eu consegui construir laços tão fortes que chegam para mim até hoje? Será que a gente cuidou das nossas relações lá atrás, pensando na velhice? Quem de nós tem amigos antigos, né? Amigos de 10 anos, amigos do colégio, amigos da faculdade? Talvez hoje, não vamos dizer somente hoje, nas últimas décadas, essa pressa com a qual a gente vive o dia inteiro, a necessidade de urgência em quase tudo que a gente faz, a tecnologia que nos aproxima muito rápido das coisas, sempre estão nos empurrando para o mundo do hoje e o mundo do agora. Então, nós começamos a viver um momento de contradição, porque, ao passar dos anos, as pessoas começam a apresentar a maior probabilidade de perder parentes e amigos, como eu já disse. E, ao mesmo tempo, estamos ficando mais vulneráveis à solidão. E se ao longo da nossa vida a gente não se preocupou com isso, não construiu ou não fortaleceu relações, muito provavelmente na velhice nós vamos estar com uma rede de apoio muito pequena ou quase sem ela. Né? Então é importante a gente pensar nisso. Criar e fortalecer vínculos. Isso é fundamental. A gente deve trabalhar com as crianças, desde pequeno, essa questão da necessidade do amigo, da proximidade com o outro, porque essas crianças precisam ser, como somos hoje os adultos de hoje, essas crianças precisam ir criando vínculos ao longo da sua vida. Né? Então é muito importante que a gente trabalhe isso em todas as fases. E o que a gente entende por suporte social? A literatura traz várias referências, várias definições, eu pus 3 aí, mas existem milhares delas, cada autor coloca sob a sua ótica, né? Então nós temos aí conjunto de pessoas que mantêm entre si laços e relações de dar e receber, conjunto de pessoas que são significativas umas para as outras, recursos ao nosso dispor, mas eu simplificaria da seguinte maneira: uma rede de suporte é com quem realmente a gente pode contar. Né, com quem você pode contar. E é importante, eu já vou falar um pouquinho disso também, que a gente não pense na quantidade de pessoas, mas na qualidade daqueles vínculos. Né? Então, esse desenho, essa figura que eu trago de uma rede de pesca, é exatamente o retrato que eu quero que vocês imaginem de uma rede de suporte.
né? É um conceito, o conceito de suporte social, ele é vinculado realmente a essas relações de troca, e de uma maneira tão profunda, e que se complementam tão bem, que não podem ser rompidos esses laços, né? Da mesma maneira que a gente espera que uma rede de pesca não se rompa na hora da pesca, né? Esses laços, essa rede de suporte, ela vai contribuir para a proteção e garantia da nossa vida, e no nosso caso, que estamos falando de envelhecimento, dos direitos da pessoa idosa também. Então, a presença dessas interações sociais parece que vão contribuir para o melhor enfrentamento das situações adversas com as quais a gente pode ter ao longo da nossa vida. Eu vou dar o meu exemplo, e acho que vocês terão vários, se vocês pensarem nesse momento que estamos vivendo. Né? Nós estamos isolados, né? Não podemos receber os amigos, não podemos visitar os amigos, e de repente a gente se aproxima das pessoas mais próximas. O zelador começa a ser uma pessoa mais importante para a gente, o vizinho, que também está isolado, tem menos risco de contaminação, ele pode vir na sua casa e você vai a dele. Então, esse apoio social parece que se fortalece um pouco. Né? E também a gente coloca, outro dia eu fiz uma live, uma pessoa me perguntou como garantir, nesses tempos de pandemia, que o idoso não fique isolado. E eu respondi com uma imagem que eu vi de uma psicóloga colocando outro dia. Solidão é muito diferente de estar só. Né? Nada nos impede de um telefonema, de fazer isso que nós estamos fazendo. Hoje quase todo mundo tem um celular que pode mostrar o rostinho lá do neto para o avô ver. Né? Então, buscar fazer com que essas redes não se rompam, até em função desse momento que a gente está vivendo. E esse apoio social é um fator que contribui para a manutenção de saúde. Né? Existem vários estudos que mostram que também para a saúde a rede de suporte social é algo fundamental. Então, o que a gente chama de suporte social? É este conjunto aqui. Né? Então, o idoso, a partir dele, a família, se ele tiver, caso não tenha, ou mesmo que tenha, o seu grupo de amigos, colegas do baralho, colegas do tricô, colegas da faculdade, colegas do serviço, do emprego que ele tinha, a comunidade em torno dele e o Estado. Então, o suporte social é este grande conjunto aqui. E quando a gente fala de suporte social, a gente fala de dois modelos, de duas possibilidades, os formais e os informais. Vamos ver um pouquinho o que é cada um desses, né? O suporte formal é aquele suporte, como a própria denominação está dizendo, promovido pelas instituições. Então, quem é o nosso grupo de suporte formal? É a Associação de Moradores, é o grupo dos aposentados, é a Associação dos Aposentados, é o meu local de trabalho, é o banco onde eu vou retirar o meu dinheiro, é o meu convênio, é a minha igreja. Este é o meu suporte formal. E o informal, como também a gente já está colocando, são as relações que são marcadas pela espontaneidade e reciprocidade. Eu não tenho nenhum contrato com o meu amigo dizendo que ele vem me visitar de vez em quando, mas eu sei que ele vem me visitar. Né? Eu não tenho um contrato formal, como eu tenho o meu convênio, para dizer que se eu precisar de uma consulta, eu vou. Então, é por isso que a gente fala, e esse é um trecho de um artigo que eu escrevi para o Tratado de Geriatria, então, onde a gente coloca que são relações marcadas por espontaneidade e reciprocidade. Eu vou porque eu quero e eu recebo porque eu quero. Então, isso nós estamos falando do relacionamento entre as pessoas, comunidade, grupos de amigos, colegas e tudo mais. Né? Então, é este suporte que é o suporte social formal e o informal. O formal, já falei para vocês, né, que são serviços, né, a gente já falou, mas o ideal, de verdade, seria que as redes de suporte formal e informal trabalhassem juntas, no sentido de complementar essas ações. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu atenda no meu serviço, em qualquer local que atenda um idoso, uma pessoa que eu identifico que está só, está precisando de um apoio. Seria importante se eu conseguisse, por meio do meu serviço, da minha instituição, que é um suporte formal, eu acessar a rede de suporte social informal dela. Eu consegui chegar na vizinhança, consegui chegar num amigo para pedir essa colaboração e essa ligação entre as pessoas. Né? Então, a ideia é que a gente trabalhe as duas redes de suporte de maneira integrada. Como é que a gente conhece uma rede de suporte social de um indivíduo e por que é importante avaliar essa rede de suporte? Quando na faculdade eu falo isso para os residentes, que eles precisam, os médicos e os que não são médicos, que eles precisam conhecer
esse grupo, conhecer com quem essa pessoa pode contar, é porque eu tenho um objetivo para aquilo. Eu preciso que aquela pessoa nos mostre ou que a gente consiga identificar com quem ela conta, até para a gente saber como ajudá-la e como ofertar o nosso serviço para ela, sabendo que tem alguém que vai auxiliá-la. Então, a gente, a partir do momento que a gente consegue identificar ou buscar essa identificação, a gente vai ter um conhecimento, pelo menos mínimo, da rede de apoio daquela pessoa. A gente também vai poder compreender como se dão aquelas relações. Porque se ela coloca para mim, eu moro com minha filha, mas a gente não conversa, eu tenho uma dificuldade de relacionamento muito grande com a minha filha, se eu não investigar, se eu não me apropriar dessa história dela, eu não vou nem compreender porque que aquilo está acontecendo, né? É outra possibilidade. E, principalmente, buscar a cooperação para as possíveis intervenções que a gente vai fazer. Então, é fundamental que qualquer profissional conheça a rede de suporte social do seu indivíduo. Claro que o assistente social tem um pouco mais, eu diria bastante mais expertise para identificar isso, mas a identificação imediata, a gente saber como é aquela rede daquele indivíduo, é fundamental. E acho que todos nós temos que buscar conhecer isso. Então, conhecer a rede de suporte do nosso paciente, do nosso usuário em algum serviço, vai nos auxiliar a identificar tudo aquilo que a gente quer saber. Os vínculos, as dificuldades, se esses vínculos são realmente bons, saudáveis, se são fortes ou se não são. Então, a partir disso, a gente vai poder atendê-lo. Não importa o serviço. Eu falo pacientes porque é a minha prática cotidiana, mas em qualquer serviço, né? Eu costumo dizer que aquele paciente que vai ser atendido na UBS, vamos chamá-lo de seu Pedro, o seu Pedro chega lá e ele tem uma diabetes e a enfermagem passa uma lista de recomendações para ele, o médico passa outra lista e ele vai para casa. Nós não fizemos nada. Se a gente não souber se o seu Pedro vai conseguir dar conta de tudo aquilo, nós simplesmente brincamos de atender. Nós precisamos saber, seu Pedro, o senhor precisa tomar a insulina, o senhor sabe ler para medir lá? Não sei ler. O senhor tem alguém que possa lhe ajudar? Perto da sua casa tem alguém que possa ir na hora que o senhor precisa? O senhor consegue chegar na unidade básica onde vai buscar o remédio? O senhor consegue fazer a sua dieta? Então, vocês percebem, a gente tem que conhecer o mínimo da pessoa para poder ajudá-la em qualquer situação. Eu estou dando um exemplo da área da saúde, mas isso eu estendo a qualquer situação. Então, o suporte social é uma variável muito importante para a nossa saúde, para a saúde dos idosos, mas para qualquer público, né? Mas ainda a gente não tem uniformidade quanto ao modo de avaliar. Então, eu sempre sugiro que a gente pergunte, né? Como é que você vive? Com quem você conta? Se você precisar de uma emergência, quem você vai chamar? Né? Então, a gente tem que se cercar dessas informações. Se a gente tiver uma rede de suporte social fortalecida, nós certamente teremos uma maior satisfação com a vida, um aumento da nossa perspectiva de vida, um melhor estado de ânimo. Do que nós estamos nos queixando agora? De ficar só, de ficar em casa. Nunca se viu tanta televisão, nunca se assistiu tanta série, nunca se ligou tanto pela internet, porque a gente precisa do outro, né? Então, se a gente tiver essa rede fortalecida, a gente certamente vai conseguir criar novos laços e, finalmente, vai ter acesso aos serviços que a gente precisa também. Por outro lado, se a nossa rede for uma rede mais frágil, a gente vai estar certamente mais suscetível aos agravos de saúde, a gente vai ter um sentimento de que não pertence a nada, nem a ninguém, a gente vai ter uma ausência da perspectiva e, consequentemente, para que eu vou fazer um projeto de vida? Não tenho nem para quem contar, né? Para que eu vou reformar minha casa? Não tem nem quem venha me ver. Então, estou dando exemplos bem cotidianos, que é isso mesmo que a gente precisa entender. E aí a gente vai ficando cada vez mais vulnerável, né? Do ponto de vista das relações, do ponto de vista social como um todo. Mas eu já falei um pouquinho lá atrás, e a gente tem que ficar atento e não se preocupar com a com a quantidade de pessoas ao nosso redor, mas o quanto essas pessoas podem nos ajudar. Então, aquele indivíduo que fala, eu tenho 7 filhos, quando eu envelhecer, eu vou estar com a minha casa cheia de netos, bisnetos e todos os meus filhos. Isso não é uma regra. Isso não é uma regra mesmo. Muitas vezes, aquele indivíduo que só teve um filho, a casa dele está mais cheia e ele tem mais presença. Ou até aquele que não teve, ele tem amigos que vão lhe dar suporte. Então, a quantidade
ela só é importante, ela só for boa se ela tiver agregada a ela a qualidade, né? Então, o mais importante é como e quanto essas pessoas podem estar conosco, como e quanto essas pessoas podem nos ajudar e quanto e como podem fazer definitivamente parte da nossa vida. A política de envelhecimento ativo da OMS, que é até o trabalho que vocês, o tema que vocês desenvolveram, estão desenvolvendo em todas essas apresentações, ela traz o apoio social ou suporte social como um dos fatores determinantes para o envelhecimento ativo, para o envelhecimento de qualidade. Eles colocam que se esse apoio social estiver inadequado, ele apenas aumenta, ele não só apenas aumenta a mortalidade, mas também diminui a saúde e o bem-estar geral. Então, hoje, suporte social ou apoio social, como a política de envelhecimento chama, é um determinante fundamental para que a gente tenha uma velhice saudável, uma velhice ativa, como a gente deseja ter. E também o próprio documento coloca que o isolamento social e a solidão na velhice estão intimamente ligados ao declínio da saúde, tanto física quanto mental. São estudos longos já, né, que já vem sendo feito nas últimas décadas para colocar isso. E a gente, será que nós podemos hoje ainda fazer alguma coisa para garantir daqui para frente uma rede de suporte mais fortalecida? Será que isso é possível que a gente faça? Sim, desde que a gente cultive as nossas antigas amizades, construa novos vínculos, que a gente se abra para o novo, mesmo que nos cause estranheza. Quem imaginava que a gente estaria hoje, nessa temporada, nos comunicando quase que essencialmente por um telefone, ou por um WhatsApp, por uma plataforma, ou por um telefone. Quem imaginava isso? Né? A gente não tinha ideia de que isso tão rapidamente ia se alastrar, que as crianças iam ter aula pela internet. Quando que a gente imaginava isso? Há 6 meses atrás, né? Que isso fosse a constante da nossa vida. Então, a gente tem que partir para o novo e tem que aproveitar esse momento, acreditar que esse momento vai nos trazer alguma coisa boa, pensando aí especificamente nessa questão que eu estou colocando, de se abrir para o novo, ainda que isso seja estranho para a gente no começo. E a gente não pode ignorar que todos vamos envelhecer. Os adultos de hoje e os velhos de amanhã, com certeza, estão aqui nessa live assistindo, né? Então, somos nós que vamos ficar velhos, se Deus quiser, né? A gente só não envelhece quem morre antes, então, graças a Deus, envelheceremos e temos que fazer o possível para envelhecer com qualidade. A gente termina um pouco, assim, rapidamente essa questão, porque eu quero abrir para perguntas. Gostaria que vocês falassem, se manifestassem, fizessem as colocações, e eu estou à disposição para a gente responder o que for necessário. Eu fecho a câmera aqui? Fecho. Pronto. Pode. Oi, doutora Naira, tudo bem? Olha, a gente tem sim algumas colocações, né? Vamos iniciar também com alguns elogios, né? Deixa eu pegar aqui a minha... Eu peço desculpas que eu estou um pouco rouca. Vocês perceberam, né? Eu estou um pouco rouca, esse ar seco está me deixando muito rouca. Realmente, o clima está muito seco, realmente. Muito. Olha, o professor Alex, né, parabeniza, né, a apresentação, diz que está muito bom, e coloca que é uma excelente palestra, né, um excelente tema para a tarde de hoje. O professor Rogério também considera as informações importantíssimas. A professora Valéria também coloca que são ótimas informações, e ela também diz, né, que os laços de família são muito importantes para o envelhecimento, né. E dentro dessa questão de família, vizinhança, né, aquela proximidade ali da rua, do bairro, eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho também, é uma colocação que nós temos aqui, né, que muitas vezes a pessoa idosa, ela, dependendo da região, do bairro, da rua onde mora, ela constrói um relacionamento com os vizinhos, né? Sim. E aí ele tem esse apoio mútuo, esse sentimento de segurança, mas que isso tem mudado um pouco, né, porque... muitas vezes esses filhos têm filhos, os filhos se mudam e aí eles acabam numa rua muitas vezes, né? E eu tenho esse exemplo perto de mim, inclusive, né? Tem uma rua perto da casa da minha mãe
que nós chamamos de Rua das Viúvas, né? Porque ficaram várias senhoras, né, em que os maridos já faleceram, e elas estão ali e os filhos já estão longe, né? E queria que a senhora pudesse comentar um pouquinho essa questão, né, desse vínculo, né, com relação ali ao vínculo social com a região onde mora, com os vizinhos, com a comunidade. Então, Tânia, você estava falando e eu estava imaginando as vilas, né, de antigamente, né, que como as pessoas eram mais próximas da vizinhança, né? Eu acho que essa vida, especialmente em São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, especialmente aqui em São Paulo, isso foi se perdendo, né? Porque eu moro em Perdizes, né? O meu bairro, quando eu mudei para cá, fazem 22 anos. Nesta minha quadra tinha meu prédio e mais um. Agora não tem mais nenhuma casa, é tudo prédio. Então, as minhas vizinhas aqui do prédio, que mudaram para cá, umas senhoras, né, até mais velhas do que eu, que quando mudaram para cá, elas contam para mim, eu vim para cá, meus filhos nasceram aqui morava o doutor fulano, ali morava o doutor ciclano, então a rua, as coisas se perderam um pouco, né, nós estamos totalmente verticalizados em São Paulo e na grande maioria das cidades do Brasil, e aí a gente perde um pouco esses vínculos, o que é uma pena, né, eu acho que, achei interessante a história da Rua das Viúvas, porque com certeza essas mulheres cresceram juntos com seus filhos e todos se conheciam, né? E esses vínculos vão se quebrando, né? Ao longo da vida, porque as coisas mudam mesmo. Mas um pouquinho lá atrás na minha fala, eu coloquei essa questão de que a gente tem que buscar preservar. Então, por isso que eu penso, Tânia, que isso não é uma coisa de hoje, né? A gente tem que buscar ao longo da vida da gente preservar isso, porque os filhos casam ou os filhos mudam, né? A gente tem uma teoria na gerontologia que a gente chama de síndrome do ninho vazio, quando começa o primeiro filho casa, o outro filho vai morar no exterior, ou o outro vai morar sozinho, e os idosos começam a ter essa coisa que a gente chama de síndrome do ninho vazio, que é bem peculiar mesmo. Então, talvez essa rua aí que você colocou, essas senhoras, se elas se agruparem, ou se elas já tiverem feito isso, e se conhecerem, tiverem mantido esses laços, elas não vão ter a síndrome do ninho vazio, com certeza, né? Porque elas vão ter o aconchego e a presença de outras pessoas. Eu penso muito nisso, eu moro sozinha, mas as meninas brincam, existe um instrumento para avaliar a rede de suporte, que é o mapa mínimo, que é um círculo, e você pergunta para as pessoas, né? Quantas vezes você recebe visita e você vai pontuando? As meninas brincam que o meu mapa fica parecendo um formigueiro, porque é completo de pontinhos ali, né, da forma como eu busco as pessoas e tal. Mas eu acho que isso é fundamental para a gente. Então, eu espero que nessa breve conversa nossa, eu possa ter passado a importância disso, né? A importância de buscar o laço, buscar o outro. Né? Esses dias eu estava fazendo uma palestra semelhante para um grupo de uma igreja, que um amigo meu é pastor, e eu estava colocando que, às vezes, esses espaços religiosos fazem um pouco isso, né? Incentivam um pouco essa construção de vínculos. Eu acho isso importantíssimo. Então, acho que a gente tem que estar sempre buscando a construção. Se perdemos os vínculos, porque a vida fez isso com a gente tem que buscar outros. Está dando eco aí, né? Tá. Acho que agora eu consegui aqui. Eu estava sem áudio aqui, agora voltou para mim. Não, tranquilo. Não, mas eu escutei o finzinho. Eu comentei da rua, porque mas bem muito isso que a senhora interessante isso. comentou. É exatamente isso que a senhora comentou. É uma rua realmente onde era uma rua muito cheia de crianças, né? As famílias cresciam todos juntos, né? Agora as crianças se foram, né? Pois é, as crianças se foram. É o que fala aqui no meu prédio, Tânia. Aqui, quando eu mudei para cá, era outro perfil. Agora as pessoas foram, agora está chegando gente nova, novas crianças morando aqui. Mas é assim mesmo, as pessoas contam para mim, quando eu casei, vim para cá, tive minha primeira filha aqui, né? Então, é um pouco isso que acontece nos bairros, né? E eu sinto um pouco de inveja, assim, de quem mora numa comunidade, assim, que é tão próxima, né? Eu não sei também, Tânia, se isso é cultural nosso, aos poucos perder esse vínculo, ou se a gente está com tanto medo, né, de assalto, das relações, e a gente perde um pouco isso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar de novo. Eu tive uma experiência, não foi aqui, mas eu achei muito, não uma experiência, mas foi tão interessante. Eu tenho uma prima que mora fora, mora nos Estados Unidos, e
eu vou quase todo ano para a casa dela, e um dos anos que eu fui, eu vivi uma experiência muito interessante. A vizinha do última casa da rua estava com câncer. E estava bem doente, tinha uma menininha de 6 anos que ela tinha acabado de adotar, 4 ou 6 anos, a menina tinha vindo da Tailândia, alguma coisa assim. Então, as pessoas da rua, nem todas eram amigas, mas elas fizeram uma lista, e cada dia, em cada horário, uma levava a refeição da casa dessa moça. Eu achei aquilo tão significativo, e aquele dia, quando eu cheguei, era o dia da minha prima. A minha prima não sabe cozinhar, nós fomos no mercado, nós compramos pão, queijo, doces, e a gente levou o lanche da tarde. Eu achei aquilo tão bonito, porque ninguém podia fazer mais nada por ela, a não ser isso. O marido estava cuidando da menina, e a gente levava. Então, um dia fomos nós, outro dia foi a vizinha da frente, ela não se preocupava com a comida. A cada refeição, alguém da vizinhança levou. Eu achei aquilo tão, tão bonito, tão significativo e tão importante para aquela pessoa naquele momento, né? Que suporte importante que ela teve. Né? Eu achei... Isso é uma coisa que eu achei que foi muito legal, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que incentivar. Às vezes, a presença física é importante, no momento nós não estamos podendo fazer isso, mas, assim, às vezes toca a campanha aqui, uma vizinha traz um pedaço de bolo para mim, ou eu levo na casa de alguém. Então, mostrar, quando eu falei lá atrás, que a pessoa tem que se sentir pertencente a algum grupo, não importa qual, né? Então, isso te dá uma sensação de pertencimento. Especialmente na velhice, Tânia, quando as pessoas perdem o maior espaço de apoio, de suporte, de pertencimento, que é o trabalho. Não é? A gente passa 8 horas por dia no trabalho da gente. Quando a gente se aposenta, fica um vazio. Eu imagino que fique um vazio. Ainda não me aposentei, mas eu imagino que fique um vazio muito ruim. Então, a gente tem que continuar, de alguma forma, a captar novos vínculos ou a preservar mesmo aqueles, porque a gente fala bastante de aposentadoria como uma ruptura mesmo, né? Se você não souber trabalhar, é uma fase muito difícil, né? É uma ruptura importante na sua vida, né? Então, é um momento que você tem que contar com essa rede de suporte também. Sim. Em cima disso que a senhora conversou um pouquinho, eu tenho uma questão aqui, que tem relação. É sobre laços sociais, mas nessa linha de imaginar, por exemplo, esse afastamento, né? A senhora falou sobre trabalho, sobre esse distanciamento aí em relação... quando a pessoa passa para essa fase, né, da aposentadoria, nesse distanciamento em que a gente pode entender que vai ficando um distanciamento profissional, depois... inicialmente talvez pessoal, depois profissional, social. Você está falando do nosso momento ou da aposentadoria? Desse momento de afastamento, né, que a pessoa vai envelhecendo, e ao longo desse envelhecimento ela vai se distanciando, assim, da intimidade com as pessoas, ou de repente o inverso, né, as pessoas que modificam o seu comportamento em relação a ela. E aí vai se criando um distanciamento íntimo, pessoal, social, depois público, né, onde essa pessoa de fato se retira, né? E se retira do ambiente, do ambiente. Então eu queria que a senhora comentasse um pouco também sobre isso. É bem aquilo que eu estava querendo falar. As pessoas às vezes falam: minha empresa fez um trabalho muito bom de preparação para a aposentadoria. Parece assim que é uma coisa mágica, né? Que você faz um curso e aí você sai ótimo, preparado para aposentar. Eu acho louvável a ideia, tem que ter um preparo sim, mas esse preparo é muito mais seu, é muito mais íntimo, né? Você tem que saber que é chegado o momento de você se afastar, e você vai trabalhando para isso, né? Vai trabalhando as suas perspectivas, o que você vai fazer, vai construindo o seu projeto, o que é que você vai fazer daqui para frente. Lá na faculdade, o pessoal do RH, eu trabalho na Universidade Federal de São Paulo, e o pessoal do RH, há uns 4, 5 anos, fez uns momentos assim de preparação para aposentadoria. Não era um verdadeiro curso, mas eram aulas. E eu fui falar sobre isso num deles. E eu me lembro que eu perguntei na sala: alguém aqui tem alguma ideia do que vai fazer quando vai se aposentar? E tinha os jovens, profissionais mais jovens e profissionais já em fase de aposentadoria. Para meu espanto, as pessoas que estavam já na fase de aposentadoria, ninguém tinha nenhum projeto. Aí, levantou a mão uma moça de uns 30 anos, falou: eu tenho. Aí eu falei para ela: nossa, mas você ainda é muito jovem. Ela falou: eu tenho. Ela falou: não sou tão jovem. Eu achei que ela tinha uns 30. Ela falou: eu tenho 40 anos, mas o meu sonho é me aposentar e construir e fazer chocolate.
eu faço hoje, eu quero ter uma pequena fábrica de chocolate na minha vida. Então, aquela pessoa realmente tem um propósito. Né? Realmente ela tem um propósito de que ela vai se aposentar, mas a vida dela não vai parar ali. Outra coisa que eu acho importante também, Tânia, é você não deixar para se aposentar quando você está no último momento da sua vida, porque aí você não tem condição de construir quase mais nada. Né? Então, eu acho que a vida da gente, tudo tem seu tempo. Né? Nós temos o tempo de nascer, de crescer, de envelhecer, de aproveitar a vida em algum momento. Então, também tem isso. As pessoas, por medo de aposentar, ficam até o último momento. E quando ela aposenta, é mais difícil reconstruir. Não que ela não consiga, mas aí as oportunidades são menores, ela com certeza já tem menos força física para aquilo. Né? Então, eu acho que a aposentadoria é uma coisa que a gente tem que pensar desde sempre. Né? O que eu vou fazer na hora que eu me aposentar? Como é que eu vou me inserir em alguma coisa? Eu tenho que ter alguma atividade que me chame para a vida novamente, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muitíssimo importante, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar nessa possibilidade. Seja qual for a sua ideia, o projeto é seu, né? A minha vida vai ser cuidar dos meus netos. Ótimo, é isso que você quer. Minha vida vai ser viajar, ou eu vou abrir uma oficina de costura porque eu gostei de costurar a vida inteira, ou eu vou cozinhar, ou eu vou fazer bolo. Né? Sei lá, estou dando hipóteses, mas você tem que ter um projeto, senão você afunda, você deprime realmente. Né? Então, isso que você falou, achei legal que você colocou que primeiro é a perda íntima, né? Depois é a outra, até a perda do espaço como um todo. É assim mesmo que acontece, né? A perda da intimidade. Poxa, a minha amiga com quem eu contava tudo, para quem eu contava, não vou ver mais, né? Não posso mais chegar, fulana, aconteceu isso ontem e tal. Então, a gente tem que trabalhar isso com muita franqueza para a gente mesmo. Tem que ter clareza de que vai ser difícil e que eu preciso me preparar. Quando a gente fala de rede de suporte, a gente fala pensando nisso também, né? Porque ela pode ser construída ao longo da vida, ela deve ser construída ao longo da vida, mas ela tem que ser fortalecida até o momento em que você vai precisar mais dela, que é na velhice. Sim, perfeito. É isso mesmo. Olha, vou passar uns comentários aqui que a senhora foi falando e as pessoas no chat foram colocando aqui. A gente conta com um público bom aqui no nosso canal. Acho que eu fui muito rápida. Não, a gente tem um tempinho. A gente tem que tomar conta da nossa hora, isso é verdade mesmo, mas a gente está com tempo sim. Olha, eu tenho algumas palavras aqui. A professora Valéria disse que é pura verdade, né? O professor Nivaldo também concorda que é pura verdade. Que realmente, o professor Nivaldo até coloca, né? Que não se pode trabalhar até morrer, a gente precisa viver também, né? Isso, nesse sentido, exatamente. A gente precisa pensar, né? Na nossa progressão de carreira, né? A aposentadoria é uma progressão de carreira, né? É algo para ser pensado ao longo da vida. Você não pode achar que é a morte final da sua vida, viver contando o dia ali para aposentar, é muito triste, né? Sim, ele coloca justamente isso, né? É necessário pensar e planejar e pensar em viver. Se vive, exatamente. Mas se vive, né, com planejamento. A professora Márcia, perdão se eu estiver lendo o nome errado aqui, desculpa, Márcia não, Maria Cecília, me parece. Ela disse que ela está se aposentando, ela precisa pensar, né? Já está planejando alguma coisa agora. Né? Então, é bom pensar um pouquinho, é verdade. A professora Vera Lúcia coloca aqui também que nos dias atuais as pessoas trabalham demais, né? Trabalham muito e provavelmente tem pouco tempo para cuidar de si, né? E, portanto, com dificuldade também para cuidar do outro, né? Principalmente quando esse apresenta algum caso de mais necessidade de auxílio ou, em alguns casos, até mesmo de doença, né? Então, a senhora puder comentar um pouquinho também essa questão, né, desse tempo dedicado ao trabalho, a gente está falando muito disso, né? Aposentadoria, carreira e o tempo que se dedica apenas a um campo da vida que muitas vezes é o trabalho. Tânia, você estava falando, eu estava lembrando de uma fábula, eu poderia ter pensado em trazer ela hoje, mas não achei que a gente ia enveredar pela aposentadoria. É uma fábula que eu apresento na aula que eu falo específica de aposentadoria, é a história do São Jorge. Né? Então, mais ou menos, a fábula diz o seguinte, que o São Jorge, ele vive a vida inteira montado no cavalo, né? E todo dia a função dele é pegar a espada e ir lá embaixo brigar com o dragão. Todo dia São Jorge desce da lua e briga com o dragão. Ele fez isso a vida inteira dele. Então, todo dia ele faz aquilo. Até que um dia ele desce e, ao invés do dragão, ele encontra uma linda mulher.
E aí ele se assusta com aquela mulher e a mulher fala para ele, mais ou menos assim, Jorginho, vem ficar comigo, vamos curtir a vida, Jorginho, vamos gozar tudo que a gente pode ter de plenitude da vida. E São Jorge se desespera, ele se apavora, sobe no cavalo e vai embora correndo. Ele não consegue viver a vida, não consegue gozar a vida dele. E aí a gente faz um paralelo, a mulher que apareceu para São Jorge era aposentadoria. Era o momento dele viver a vida e ele não soube, porque há milhares de anos ele desce todo dia do seu cavalo com a espada, vai lá lutar com o dragão. No dia que o dragão some da frente dele, ele viveu a vida dele inteira em função do dragão. No dia que o dragão desaparece, aparece para ele a possibilidade de uma coisa diferente, São Jorge se apavora e some. Mais ou menos assim, a lenda é muito interessante, chama São Jorge o Dragão. Mas é isso que ela retrata, né? Então é engraçado como a mulher, a linda mulher, chama ele e ele se desespera. Ela está num manto azul, num vestido azul, e ele quer o dragão, ele só tem aquela espada e ele não consegue chegar perto dela e ele foge, pega o cavalo e volta, vai para a lua novamente. É mais ou menos isso, né? É nesse sentido que eu quero colocar. A gente tem que esperar a vida, a coisa boa nos esperando lá na frente. Né? E a gente tem que se preparar. São Jorge continua lá no dragão, porque ele não conseguiu, né, cuidar da mulher que chamou ele para viver a vida. Ótima fábula, né, Tânia? É muito interessante, chama São Jorge o Dragão. Procurem, vocês vão achar na internet, é muito legal. É bem isso que eu trouxe. Eu queria colocar outra coisa, Naira. A questão do voluntariado. Quando você se aposenta, é uma área boa que você pode trabalhar e te dá satisfação também de estar contribuindo. Muito. E para isso, dona Carmen, eu sugiro que a pessoa pense nisso até enquanto ela trabalha, né? Vai buscar alguma coisa para fazer. Quando eu era menina mesmo, 15, 16 anos, eu resolvi ser voluntária da ACD. Antigamente chamava Associação de Assistência à Criança Defeituosa, agora da Criança com Deficiência. E eu fui ser voluntária. E eu lembro que eu tinha 16, eu estava no colégio ainda, então eu devia ter 16 anos, por aí. Chamei uma amiga, Regina, e fomos. Quando nós chegamos para nos inscrever, a moça da ACD falou, mas vocês são muito meninas. Aqui já são mulheres mais velhas, tá? A gente tinha um uniforme azul, me lembro como se fosse hoje. A gente tinha um uniforme azul, com uma bermudinha embaixo, a gente ficava orientando as crianças, tal. Quando tinha bingo, a gente trabalhava. E realmente, ali a maioria das pessoas eram mulheres mais velhas. E logo depois eu fui para a faculdade, aí não dava mais tempo. Mas foi uma experiência muito rica. E eu acho que você se doar de alguma maneira é muito bom, porque você está doando o seu tempo. Né? Hoje em dia nós temos tantas organizações, você pode optar se você quer doar seu tempo trabalhando com alguém, para alguém, se você quer doar para fazer um trabalho manual que vai vender para aquele lugar ou que vai ajudar naquele lugar. Você tocou num aspecto muito importante. A doação é algo que você está pronta para ajudar, dá um pouco do seu tempo. Né? Eu acho isso sensacional, acho muito interessante. Fortalece a rede social que você disse. Que você Exatamente. Né? Você tem uma agenda para você cumprir. Eu tenho agenda, eu sei que eu vou encontrar aquelas colegas, daquele grupo eu vou ter amigos. Você vai estar lá, você tem alguma coisa Daquele grupo eu vou ter amigos que eu posso depois ir no cinema, posso tomar um lanche, não é? Eu vou conseguir ampliar, você tocou num aspecto bem importante. E São Paulo tem uma rede tão grande de serviços que precisam de colaboração e que precisam de voluntários, né? Eu acho que, e eu digo mais ainda, eu penso em ser voluntária, não na área que eu trabalho, porque aí eu acho que é incômodo. A vida inteira eu fui assistente social, eu quero ser voluntária assistente social. Eu acho que não funciona. Porque aí eu não sou nenhuma coisa nem outra. Isso é a minha perspectiva. Eu penso em ser colaborador em algum serviço, que eu faça outra coisa que eu possa ajudar. Eu acho muito, muito interessante. Você tocou num aspecto bem importante. Eu acho que vale a oportunidade mesmo de aproveitar isso que você colocou. Sim, muito bom. Deixa eu passar alguns comentários aqui também, das minhas anotações. Tem umas comentários interessantes aqui. A professora Débora, queria saber o que sei hoje quando eu era jovem. Ah, Débora, eu também queria. Verdade. Eu também queria. Gostaria de ter um programa desse. Ô, Débora,
Eu também queria ter, sabe, às vezes eu penso nisso, nossa, se eu soubesse disso há 20 anos atrás, mas a vida é assim, né? A vida é aquilo que eu falei, são fases. E a gente vai amadurecendo e as coisas vão mudando muito, né, Carmen? Vão mudando de perspectiva, né? Então, e é tão gostoso você ver isso, eu percebo isso. Coisas que é muito legal, eu acho muito gostoso você ver isso. Então, que bom que hoje eu sei tudo isso, mas eu concordo com você, tem hora que eu queria ter sabido isso 20 anos atrás. Mas sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Já que sabemos, vamos aproveitar, né, Carmen? Eu mesma tive que aprender a lidar com todas essas mídias que não eram da minha época. Você então se identificou naquele meu slide, naquele lá, aprender o novo mesmo que nos cause estranheza, não é? Falando às vezes, com a tecnologia, mas a gente vai em frente, né? Você sabe que eu dou aulas para o curso do Einstein, curso de especialização. E no primeiro sábado após a pandemia, após o início da pandemia, eu deveria estar no Rio para dar 8 horas de aula. Aí a coordenadora me ligou, Naira, o que nós vamos fazer? Eu falei, eu não sei o que nós vamos fazer, não podemos pegar um avião e ir para o Rio. Eu saí lá, parei de trabalhar na faculdade dia 19 de março, era no sábado seguinte. Aí ela falou, olha, o Einstein montou um esquema e tal, mas tem que ir lá treinar. Eu falei, não, eu não posso ir lá, se é para eu ficar em casa, enfim. Ela veio para minha casa, até hoje a gente riu da loucura. Ela chegou 7 horas da manhã, nós tomamos um café, ela baixou a plataforma Zoom no meu celular e eu dei 8 horas de aula seguida naquele sábado. Eu pensei que eu jamais aguentasse isso. E nós almoçamos, porque eu não podia dividir, seria as 8 horas que eu daria no Rio. Claro que você dando em pé, dá um intervalo, relaxa, faz uma brincadeira. Ali foram 8 horas de aula, sentadinha como eu estou aqui. Então, isso para mim foi assim o máximo. De lá para cá eu faço o que quiser nessa internet. E foi um aprendizado, né? Nossa, maravilhoso. Agora eu dou aula lá, eu dou aula à noite, eu tenho no outro sábado, mas a maratona, ontem ela falou, qualquer dia eu vou aí sem maratona. Eu falei, sem maratona, porque foi isso que a gente fez. Exatamente. Mas é importante. A gente se sente com prazer de ter. Nossa, eu consegui fazer, consegui aprender. E eu me adaptei tão bem a isso, eu tenho meu calendário aqui, vou lá, tal, muito tranquilo, a gente termina se adaptando mesmo. Experiência também pode passar nesse trabalho voluntário, né? Ajudar quem não tem essa... Claro. Sempre a gente vai encontrar, Carmen, alguém que precisa de alguma orientação nossa, de alguma ajuda nossa, de alguma colaboração. Isso eu acho que é fundamental. Gostei demais de você ter levantado essa dica aí. Muito bom. Deixa eu continuar aqui com os meus comentários. Então, a professora Cíntia, né, diz que a palestra está maravilhosa, né? Muito obrigada, agradeço obrigada muito a audiência. Doutora Nária é ótima. Tem um elogio aqui para a senhora, que a senhora é ótima. Muito obrigada. E é mesmo. O professor Nivaldo coloca aqui, quando eu me aposentar, eu vou ser pescador em Bertioga. Nossa, Bertioga é maravilhoso. Ai, que delícia! E a professora Ema coloca uma colocação interessante, né, e importante também. Ela diz que precisamos aprender a lidar com o ócio, né? Então, depois que você vai comentar um pouquinho sobre o ócio, né? A dona Carmen falou um pouco, né, sobre o voluntariado. É a história uma dificuldade, né? É a história do dragão, é a história do São Jorge. São Jorge se desesperou com o ócio. Ali era a possibilidade do ócio, né? Ele não conseguiu lidar com isso. Então, eu tenho a impressão que hoje, como nós estamos vivendo nesse momento, a gente já conseguiu aprender um pouquinho, sabia, Tânia? Porque a maioria de nós está trabalhando em casa. Então, nós temos duas possibilidades, ou morrer de trabalhar, esquecer do horário, aconteceu um pouco isso comigo, agora eu estou segurando o freio, ou se dá o tempo para ter um pouco de ócio, sabe? A gente tem que saber fazer isso. Então, no primeiro momento da pandemia, eu perdi um pouco o controle de horário. Teve dia que era 10 horas da noite, o aluno estava discutindo o caso comigo e eu embalada na conversa do menino. Aí teve um feriado, que eu já nem lembro mais, aqueles feriados que adiantaram, sim, e eu embalei com eles construindo uma cartilha sobre
os novos direitos do envelhecimento e tal. Quando eu me dei conta, eu falei, gente, o feriado adiantou e nós estamos aqui no feriado. Graças a Deus eles embalaram comigo, mas é uma loucura isso, né? Você tem que se dar o tempo. Eu acho que o ócio ele é fundamental na nossa vida. É o momento de você parar, né? Nem sei se a terminologia, o que ele está querendo dizer é o que eu estou dizendo, mas é o momento de você parar, de fazer nada alguma vez na vida, de relaxar, de fazer alguma coisa que te dê prazer. Isso é muito importante na vida da gente, né? Procurar ocupar o tempo que sobra da gente, se é que sobra algum tempo, pouco que sobra, para fazer alguma coisa que te complemente, que te falte, né? Que complete você. Então, eu gosto de pintar a parede, hoje eu vou tirar o dia para aquilo, vou tirar a tarde para aquilo. Eu gosto de cozinhar. Quanta gente se revelou na cozinha agora, nesse período? Todo mundo está cozinhando, né? Então, eu acho que o ócio é uma coisa que não pode ser descartada da nossa vida, mas eu concordo com ele de que, às vezes, a pessoa não sabe aproveitar e tem um pouco de medo de usar o ócio, de usar esse espaço na vida. A gente não pode fazer isso, senão a gente também termina só produzindo e faz igual o São Jorge. Vocês nunca mais vão esquecer de São Jorge. Não. Não. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Pois não. Naira, você não acha também que a pessoa vai envelhecendo? A mulher tem mais isso. Gosta de se arrumar, de estar arrumadinha, né? Eu mesmo trabalhando em casa esse tempo todo, eu acordo, ponho meu brinquinho, me arrumo e fico o dia inteiro porque eu me gosto. Eu não gosto de me ver assim decadente. Eu gosto de me ver arrumado. Você não acha que isso é importante também? Eu acho. Eu quero até fazer um comentário. A gente abre a internet, os artistas estão todos sem pintar o cabelo, todos cabeludos. Gente, pelo amor de Deus, não precisa fazer isso, não precisa ficar tudo acabado porque nós estamos na pandemia. Pelo amor de Deus, dá um jeitinho, se arruma, faz alguma coisa, porque você tem que conviver com você. Né? Eu não gosto de acordar e olhar no espelho e estar horrorosa, porque a pandemia está aí fora. Não, gente, pelo amor de Deus. Claro, eu não vou pôr o salto que eu vou usar para trabalhar, não vou me arrumar toda, mas eu tenho que me sentir bem, né? Tenho que estar bem comigo mesma. Eu brinquei com a minha comadre, eu tenho afilhados trigêmeos, eles estão sempre arrumadinhos. Eu falei para ela, eles continuam arrumadinhos? Ela, claro, acorda e põe os 3 pequenininhos arrumadinhos, porque a vida tem que continuar, gente. Claro, você dá uma relaxada, não vou dizer que eu acordo e passo o rímel, não é isso. Mas você tem que dar uma, né? Senão você também se afunda, deprime. Não pode. Eu acho que não, né? Carmen, as pessoas dizem que eu sou muito otimista. Né? Outro dia eu fui dar uma aula para a Assembleia Legislativa, no ano passado. Então, somos duas. Quando acabou a entrevista, a jornalista não se conteve. A senhora é muito otimista. A senhora acredita em tudo isso que a senhora disse? Eu falei, claro que eu acredito. Ela ficou impressionada, porque eu falei que a gente tem políticas públicas para o envelhecimento, sim, claro que tem. A gente tem, muitas vezes, ela não é bem realizada, mas a gente tem. Eu acredito que tudo já mudou muito. Eu trabalho com envelhecimento desde o primeiro dia que acabou a minha faculdade, eu comecei a trabalhar. Eu vejo lá atrás quanta coisa a gente já fez. Como que eu não vou ser otimista? Eu sou, sim, sou otimista. A gente tem que ser, senão, como é que a gente faz? Por isso que nós queremos trazer esse tema para todos, para as pessoas refletirem sobre isso. Claro. É importante. A ideia é essa, né, desse espaço, não é, Carmen? É trazer... A minha ideia não era dar uma aula totalmente teórica aqui, era abrir esse espaço para as pessoas pensarem sobre isso, né? Porque às vezes é isso que falta para a gente, é essa reflexão mesmo. Sim, muito bom. Continuando aqui, ó, a professora Márcia, ela coloca que é o ócio produtivo, né, de cada um. Isso, e que claro. o nosso tempo é muito precioso, né? E que nós devemos valorizar o nosso tempo. E a professora Cíntia coloca, verdade, adorei a sua fala, a gente tem mesmo que se arrumar. Isso aí, essa fala é da Carmen, eu só peguei a carona. Isso, a Carmen, tem que se arrumar. Uma questão que nós temos aqui, ó, é com relação, e aí a senhora falar um pouquinho sobre isso. Durante a apresentação foi falado dessas redes de suporte
e da presença e da importância da família também nesse processo, né? Dessa rede de apoio, de suporte em que o Estado promove, né, as pessoas, e outras em que elas construíram aí ao longo da vida também. E aí, uma pergunta interessante que apareceu aqui é a questão das pessoas ficarem um pouco ranzinzas. E aí ela tem uma rede, né, essa pergunta, né, como é que vai lidar com o envelhecimento de alguém que vai, como é que eu vou usar as palavras que me apareceram aqui, né, que vai complicando a vida de todo mundo que está perto dela. Vocês vão ter em algum momento aí, eu já sei, uma palestra com a Valmari, psicóloga, não vão? Sim, isso, na próxima semana. Amiga. Isso, então vocês peçam para a Valmari responder essa pergunta. Não, mas eu vou falar assim, a Valmari coloca isso muito bem, do idoso que é o idoso chato. Chato. Ele é assim, não é que é porque ele ficou porque ele é idoso. A gente não muda porque fica idoso, gente, a não ser que a gente tenha uma demência, um processo de demência, outra coisa. Então, não é que eu era bem boazinha e fiquei ruim. Não existe isso. Então, a Valmari trabalha bem, nós fizemos uma mesa no Congresso onde ela falou sobre isso. Mais ou menos, ela pode explicar um pouco melhor do que eu, claro, porque ela é psicóloga, mas ela trabalha essas questões de que a pessoa, ela é daquele jeito. Quando ela envelhece, isso só se acentua, né? E aí é um problema dele, porque ele está afastando as pessoas. Eu não estou falando do idoso que ficou doente, que ficou demenciado, que tem um Alzheimer ou outra coisa. Estou falando do indivíduo saudável, que já era uma pessoa difícil de relações, de se conviver e tudo mais, e ele piora. Aí a gente tem que pensar que ele também tem que refletir um pouco, porque o problema é dele. Ele também está se afastando das pessoas e está causando complicações. Eu não sei qual é o tema que a Valmari vai falar com vocês, mas faz essa pergunta. Eu vou ter uma reunião com ela agora, às 5 horas, eu vou falar, Valmari, dá para você incluir lá no seu tema? Eu vou falar para ela, eu tenho uma reunião com ela agora às 5, e eu vou dizer, Val, dei seu nome lá. Porque é verdade, isso é uma coisa que acontece. A gente não muda, gente. A gente apenas acentua as suas qualidades e acentua os seus defeitos. Isso é cientificamente provado, vamos dizer assim. Né? Então, é complicado, porque as pessoas sabem que eu acho que a gente, à medida que envelhece, a gente tem que ser mais flexível ainda do que a gente era antes. Então, aquele idoso que não aguenta o neto ouvir o som, o idoso que reclama porque a neta está com a roupa muito curta, ou isso ou aquilo, ele é inflexível, isso faz mal para os outros, mas faz muito mal para ele também. Isso pode ter certeza. É ruim para ele também, porque ele também não consegue aceitar. Então, quando ele não aceita, ele entra em conflito. É bem complicado. Vou deixar essa tarefa para a Valmari, viu? Professor, assista a Valmari sexta-feira. Isso mesmo. Já faço o convite, então. Já estendo aqui. Na próxima sexta-feira... Qual é o tema que a Valmari vai falar? Que eu nem sei. Ela vai falar sobre representações sociais e os aspectos psicossociais. Perfeito, Valmari vai dar esse recado. Já eu vou passar para ela essa tarefa. Não, vai ser uma conversa muito boa também. Com certeza. Bom, então vamos aguardar, né, a segunda parte da resposta, então vai vir com a doutora Valmari para a próxima semana. Eu tenho aqui também um comentário que é da professora, não quero errar o nome dela, professora Márcia. Ela diz assim, isso mesmo, ela diz que as características negativas muitas vezes ficam acentuadas, né? Quando a pessoa vai envelhecendo, né? Ela não entende muito bem o porquê disso, mas é um tema aí que a gente deve tratar na próxima semana, né? A professora Maria Cecília está dizendo que amei a sua palestra, doutora. Muito obrigada. Né? Muito bom. Aí e a professora Débora Vivi, perdão se eu não estiver lendo o nome corretamente. Ela disse que a senhora colocou em paz com a envelhecência. Que bonitinho, que bom. Que também foi um termo que, se não me engano, acho que o Dr. Kalash também que utilizou quando ele esteve aqui com a gente também. Então, assim, colocaram essas colocações, esses apontamentos com relação à rede também de suporte. Dona Carmen, a senhora tem alguma questão? A gente está com um tempinho um pouquinho reduzido na tarde de hoje, né, na sequência do nosso programa aqui. Envelhecimento ativo, nós vamos ter a live, né,
do secretário Rocieli, que está agendada para as 17 horas, então a gente vai terminar um pouquinho antes. Então, vou ver com a dona Carmen aqui também, se ela tem mais alguma questão, aí eu retorno novamente com uma outra pergunta aqui também. Não, já não. Eu acho que ela conseguiu traduzir bem o que nós duas, pelo visto, pensamos igual. Ela é muito objetiva, ela é animada, então isso leva a pessoa, né? Faz a pessoa acordar e pensar, olha, tô horrível. E o pessoal na EFAP sabe que eu gosto de estar arrumadinha. Eu não preciso fazer botox, eu não preciso... Não, senhora, a senhora é linda, dona Carmen. Não precisa fazer nada, mas basta você estar bem com você mesmo. Com você mesmo, exatamente. Confiança. A minha turma é muito jovem, e eu conto para eles histórias de quando eu estudava na cidade universitária, na USP, e na época de ditadura, como era, ninguém acredita, porque é outra época completamente, né? Então, achei ótimo. A Tânia vai finalizar com as questões e nós vamos ter Muito obrigada mais uma vez, viu, dona Carmen, pelo convite. Estou à disposição. Foi muito bom, gostei muito também. Vocês estão bem pertinho de mim, eu identifiquei com a Tânia, que é bem pertinho que vocês ficam aqui. Quando voltarem a entrar. Nós duas somos vizinhas. Você também mora aqui perto? Pertinho. Que rua? Depois conversamos. Depois conversamos. Vamos tomar um café, então. Vamos sim. Dona Carmen, pede para a Tânia meu celular. Certo. A doutora Naira mora aqui pertinho da EFAP, hoje eu estou aqui na EFAP, né? Aqui no prédio da sede, e é bem vizinha, ela mora aqui pertinho, é verdade. Bom, vou passar a palavra ainda para a doutora Naira, para que ela possa fazer as considerações finais, também se despedir. Certamente, né, será uma convidada aí para outros programas, que é muito simpática, as pessoas adoraram, nós também. Muito dinâmica, né? Colocam que seu entusiasmo é contagiante, é verdade. E olha, Tânia, que eu estou cansada hoje, sabia? Eu estou bem cansada, porque... eu fiz uma troca de um móvel aqui em casa. Ontem o marceneiro passou o dia aqui. Hoje eu falei para a menina, para a Cris, falei, nossa, eu preciso passar uma maquiagem, que eu estou com a cara bem cansada hoje. Ô, Tânia, olha, gente, muito obrigada mesmo, adorei o convite, foi uma oportunidade. Eu gosto bastante de conversar, de fazer esse tipo de live, que a gente fica mais à vontade e trocar informações. Se vocês precisarem de mim para conversar algum outro tema, basta ligar. Agora a Tânia tem meu celular. Basta a gente combinar. E quando a pandemia acabar, Tânia, eu vou tomar um café com você aí. Ah, por favor, pode vir. Porque é tão pertinho, não é? Pertinho, também vou. Então a senhora vai tomar café aqui em casa. Vamos todos, tá certo. A dona Carmen. Vem a dona Carmen e a Tânia, viu? Sim. Não, a senhora vem aqui também com a gente, ó. Falar em café, eu não posso perder a oportunidade. Conhecemos o prédio, né? Convidado. Isso, eu passo sempre perto. Então, tá meio feinho, né? A floreira tá feia, horrorosa. Não, mas agora faz tempo que eu não passo, né? Mas eu costumo passar. O que você ia falar, Tânia? Não, então, quero colocar que algumas pessoas disseram, né, que a tarde está deliciosa, né, que está muito bom essa conversa com café. Olha, elas estão lá tomando um café e a gente aqui só uma aguinha, olha aqui. Mas foi muito bom, muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade, pelo convite. Eu espero que tenha sido aquilo que vocês queriam ouvir. Eu fiz sucinta justamente para possibilitar esse diálogo e essa conversa. Não, nós que agradecemos, doutora Naira. Somos muito gratos aí por ter aceitado o nosso convite, em fazer a sua excelente palestra, excelente apresentação, né? Muito elogiada aí por todos aqui no chat. O pessoal colocou algumas perguntas e realmente é muito contagiante, realmente eu vi a senhora falar. As pessoas ficaram muito, muito satisfeitas, muito contentes. A professora Vera Lúcia, né, agradece, né, obrigada pelas orientações, e ela diz mesmo que com o tempo tudo realmente vai mudando. A professora Miriam Dias, ela disse que foi muito boa também a apresentação e, sem dúvida, a pessoa idosa, acho que é uma frase boa aqui para fechar o nosso programa, e foi muito boa a apresentação e, sem dúvida, a pessoa idosa precisa ter vínculos com a sociedade. Os nossos idosos estão sofrendo muito, né? E pensando aí na questão desse tempo de isolamento com a pandemia. Bom, nós não temos mais tempo. Eu agradeço muito a audiência na tarde de hoje. Agradeço a doutora Naira, agradeço a dona Carmen. Me despeço aqui. Lembrando que o nosso canal, né,
canal Formação Continuada, nós os temos também. O nosso canal oficial no YouTube, né, e também no Facebook, onde vocês podem rever o programa de hoje, né, que foi apresentado nesta tarde, rever a doutora Naira, muito simpática, né? Eu acho que daqui, no máximo, em 48 horas, em média, a gente tem aí para subir o vídeo para o canal, e que vocês possam assistir novamente, ficarem à vontade, tá? As perguntas também, a gente tem um linkzinho lá onde vocês podem lançar, e a gente espera em breve receber a doutora Naira para mais uma conversa aí à tarde. Agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigada. Para vocês também, boa reunião aí com o secretário. Um beijo, bom fim de semana para todo mundo. Obrigada. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.